Jornalista que tem muita história, como a gente já percebeu aqui, olha, o Palha, ele já esteve com o Papa, no caso o Papa João Paulo II, apesar que você esteve aqui também, mais de um, né? O João Paulo II foi o mais, meu chapa, depois o Bento XVI. Você já estava na cobertura, mas você teve o João Paulo II, que foi ali aquela grande... Foi a grande comoção, né? A primeira viagem. Lembro até hoje das musiquinhas que cantavam. A benção, João de Deus. Nosso povo te abraça. A porta do meu quarto, minha mãe colocou um pôster do Papa naquela época, na porta do meu quarto. Então, era um baita acontecimento, né? Era a primeira vez que o Papa não viajava, o Papa não visitava. Como é que você se prepara? Porque, olha, foi o Papa, você viu a libertação do Mandela, Shimon Peres, Margaret Thatcher, Kofi Annan, Gorbachev, Fidel Castro... teve a avó do Barack Obama, que você também... Como é que você se prepara para essas grandes entrevistas? Uma pesquisa, né? Hoje em dia está muito mais fácil. Você pega a internet... Antigamente você chegava e conseguia até chegar na autoridade. Hoje né? É mais fácil pesquisar e conseguir informação. Antigamente era mais fácil chegar às pessoas, né? Se aproximar. Havia menos temor, tal. Hoje em dia tem muito medo de atentado, medo de... Né? Você tem que estar super, hiper credenciado para cobrir um evento desses e mesmo assim você não chega perto dessas figuras assim de proa da política internacional, tal. É muito difícil, muito improvável. Agora, claro, quando você vai fazer uma cobertura dessas e sabe, porque às vezes você tropeça num líder internacional e aconteceu comigo várias vezes na Rio 92, que era a Conferência do Clima, né, da ONU, a qual compareceram 177 chefes de Estado e de governo. Né? E você andava pelas alamedas ali do Rio, como é que era? O Rio Sul? Não. Rio Centro, né, o grande centro de convenções lá na Barra da Tijuca, e você ia tropeçando em líderes internacionais. Então, aí você tinha que meio que puxar do que você sabe, né? Falar, Fidel Castro, vamos lá, vamos falar de Cuba, revolução, bloqueio, política, comunismo, né, e tal, né? Aí esbarra no Helmut Kohl, como aconteceu, né? A Alemanha ainda dividida, enfim. Tem tem hora que você tem que improvisar mesmo e buscar no seu repertório. Por isso que o ideal é que o jornalista que tem esse tipo de exposição esteja bastante bem informado, né? Que leia jornais do dia no mínimo, e os livros do ano, né? e vai ficando preparado para a possibilidade de ter que usar esse conhecimento. Qual foi a grande riqueza que você enxerga hoje, olhando para toda a sua história profissional, com tudo que você fez? Quais são as grandes riquezas que você conquistou com tudo isso? Olha, eu acho que, falando aqui do tema do teu programa, né, do teu podcast, ter podido viajar tanto, né, foi um privilégio que eu acho que está cada vez mais difícil, né? Se por um lado as viagens são mais acessíveis, né, antigamente só viajava quem tinha muita grana para pagar uma passagem aérea ou um navio e coisa e tal, hoje em dia ficou mais barato, né, é mais acessível. Mas por outro, profissionalmente acho que há menos deslocamentos, né? As tecnologias, a comunicação permitem que você faça coberturas até à distância. Eu, durante a pandemia, fiquei mais de um ano em casa, porque eu passei dos 60, não parece. Não parece, não, de jeito nenhum. Absolutamente. 59, mas, no máximo, no máximo. E aí a Globo falou, você fica em casa. Mas eu tenho que trabalhar, né? Como é que faz? Aí fala, o que der você faz, o que não der você não faz. E aí comecei a fazer, puxa, eu cobri a explosão do porto em Beirute, sem sair de casa. Né? Eu entrevistei especialistas em Covid, né, que era o tema do momento, no mundo inteiro, sem sair do meu escritório. Né? E assim foi. Né? Entrevistei o Prêmio Nobel da Paz, a Maria Ressa, que é filipina. A mulher estava na Filipina e eu aqui. Então, hoje é viável, possível e aceitável. Porque no passado, as emissoras de televisão, os veículos de comunicação diziam, não, tem que ir lá pessoalmente. Tal. Hoje em dia você consegue fazer algo bastante próximo. Eu continuo achando que o olho no olho é insuperável.
Mas quando não dá, amigo, um Zoom resolve, né? Sem dúvida. Um FaceTime resolve, um WhatsApp resolve, né? São ferramentas preciosíssimas, né? E por conta disso, e as empresas hoje de comunicação profissional, né? Os jornais, emissoras de rádio, TV, né, tendo que lutar contra novos desafios, como, por exemplo, o seu programa, né, são... Não, cá entre nós. Não, mas hoje tem muito mais disputa por audiência, né? Antigamente você tinha 5 canais nacionais de televisão no Brasil. Hoje você tem na internet o mundo. E na própria TV a cabo, o mundo. Então, é muito mais difícil brigar pela atenção do público, seja ele telespectador, internauta, sei lá como é que chama isso aí, internauta é um nome antigo que não pegou, mas enfim, o usuário da internet, enfim. São os seguidores. Seguidores e tal. E você, hoje em dia, então, os custos têm que ser mais enxutos. E ninguém quer pagar passagem aérea, ninguém quer mandar uma equipe composta de 4, 5 pessoas para o outro lado do mundo. E ainda mais que a tecnologia facilitou e não precisa de tanta gente mais. Para né? muita coisa não precisa. Sim, realmente dá para fazer dá sem. Pra fazer. Então é assim que a banda toca. Hoje em dia ninguém mais vai viajar como a minha geração de jornalistas viajou. Não. Né? Não vai rolar, atua. Né? A gente viajou bastante a trabalho, mas hoje em dia não tem mais isso não tem mais, mal tem correspondente. Se você pensar bem, quantos veículos brasileiros de comunicação têm correspondentes fixos no exterior? São pouquíssimos, você conta na ponta dos dedos. Porque sai muito caro. Exato. O que você tem é um cara que está morando, o cara está morando lá em Tel Aviv. Aconteceu algo assim, eu ligo para ele, falo, pega o seu celular, vai ali na esquina, faz um freela para mim. Para que eu vou manter um cara comendo, bebendo e dormindo às custas da empresa, morando em Tel Aviv, para quem sabe um dia ter uma notícia? Não vai, né? Não rola. Então, e tem assim, eu também vivi um período em que a imprensa brasileira era censurada. Né? E uma das saídas para você ter conteúdo para oferecer era você ter correspondentes no exterior para mostrar o que não dá para mostrar aqui. Já que aqui é tudo censurado, então a gente vai mostrar fora. Então a Globo, por exemplo, eu fico citando a Globo, porque foi lá que eu trabalhei mais de 40 anos. E a minha experiência é lá. E tinha, por exemplo, escritórios em Nova York, Washington, Londres, Paris, né? E com um montão de gente trabalhando lá fora. E todo dia tinha alguma história de lá passando aqui. Você diz, será que tem tanto assunto importante lá fora? Tem, mas talvez boa parte disso era porque você tinha que tapar buracos, né? Que a censura aqui, da ditadura militar, não permitia preencher com notícias daqui. Ô Palha, nessas grandes entrevistas que você fez, né, com essas grandes autoridades, alguma foi mais difícil, alguma te trouxe alguma frustração? Porque eu lembro de uma história do Mandela, uma vez que você contou. Verdade. A libertação do Mandela, na hora de transmitir o material para o Brasil, a gente não conseguiu transmitir. Eu não fui o único, tinha colegas de outros 5 países, outros 4, 5 comigo. Tinha japonês, tinha inglês, tinha, sei lá, nem lembro francês, e eles, como eu, não conseguiram transmitir o material, porque na época, as pessoas hoje, com internet, né, cruzando o mundo... ligou o celular, pronto, já transmitiu. Né? Só que na época não, você precisava ir para uma emissora de televisão, transmitir aquele material para outra emissora, era assim, de uma emissora para outra, e tinha a emissora local, na África do Sul, que era a emissora estatal, e quando a gente chegou para transmitir lá o nosso material, imaginando que seria aquela coisa, né? Vem bota o material ali, transmite, compra 10 minutos de tempo de satélite. Tinha que comprar o tempo de satélite, E aí vem outro e pega mais 10 minutos e tal, mas a gente não contava com os americanos lá, das grandes redes americanas que compraram tudo. ABC, CBS, NBC. Os caras chegaram, compraram
tudo que tinha. Nossa. E entre eles não estavam preocupados com o Ernesto, né? Estavam preocupados entre eles ali, um tentando matar o outro, cortar o pescoço do outro e transmitir antes que o outro. E com isso a gente que é miudinho lá, querendo mandar alguma coisinha só no dia seguinte. Então foi uma grande frustração, né? Só Vocês acompanharam, mas não conseguiram transmitir. Não conseguiu transmitir. Ele foi libertado num domingo, depois de 27 anos preso, né? E um grande líder da luta contra o apartheid na África do Sul, né? Para quem não conhece muito da vida do Nelson Mandela, recomendo procurar. E ele foi libertado e 4 anos depois ele se tornou o primeiro presidente negro da África do Sul e por aí vai. Então era uma notícia internacional fundamental, importantíssima na época, né? E a gente não conseguiu transmitir. Só na segunda. Só na uma segunda. loucura. Agora, aprendi coisas também, né? Quer dizer, curioso, eu quando fui entrevistar no Iraque, eu entrevistei o ministro das Relações Exteriores, né? Que na época era muito citado, ele estava o tempo todo na imprensa, porque o mundo inteiro estava focado na guerra Irã-Iraque, porque ela envolvia o controle da indústria do petróleo, o abastecimento mundial de petróleo. Então, era um tema muito sensível e os europeus e americanos tinham um foco muito fechado naquilo, e a gente que costuma se espelhar na leitura que eles fazem, a gente acabava indo junto também. E ali esse cara estava todo dia na mídia, né, batendo boca com o lado haitiano e falando e tal, e sendo ouvido, e a gente conseguiu uma entrevista com ele. E as recomendações, assim, né, a diplomacia brasileira sempre ajudou muito os jornalistas, né, brasileiros quando estavam no exterior. Nos últimos 4 anos, infelizmente, houve uma pausa. Houve uma pausa, né, porque resolveram eleger a imprensa como inimiga do governo Bolsonaro e tal. Então aí a ordem era boicotar, não só não ajudar, se possível atrapalhar o trabalho dos repórteres. Mas antes disso a gente costumava, e chegava num lugar, ainda mais lugares menos conhecidos, menos frequentados por nós, a gente chegava e ia direto na embaixada, pedir ajuda, dizendo, puxa, olha, tal, e havia um interesse. Normalmente a diplomacia brasileira gostava de apoiar a imprensa porque quando divulgava alguma coisa do país onde a pessoa está, imagina, um diplomata brasileiro está lá em Bagdá, né? O papel dele ali era importante, mas era pouco conhecido pelos brasileiros. Então, quando chegavam alguém da imprensa brasileira lá, eles gostavam, falavam, puxa, é a nossa chance de mostrar o trabalho que a gente está fazendo aqui e tal. Então, eles costumavam ajudar. E ali eu fui entrevistar esse senhor, o ministro das Relações Exteriores, e assim, cheio de recomendações. É mesmo? Não pode cruzar a perna. Ah, não pode cruzar a perna? Não pode não pode mostrar a sola do sapato. É muito desrespeitoso para o árabe, né, para os iraquianos seguem essas tradições, né? E eles você não deve mostrar a sola do sapato, você tem que ter uma atitude, claro, evidente, você vai entrevistar uma autoridade, você tem uma atitude respeitosa. Mas ali era a linguagem de corpo. Pode, tá? Aqui pode, né? A linguagem, né? A linguagem de corpo é muito importante também. Então são coisas curiosas, né? Que você vai aprendendo. Quando eu fui entrevistar o Kofi Annan, por exemplo, ele me deu uma lição assim falou, olha, eu não quero ninguém atrás da câmera além do fotógrafo ou do cinegrafista, tal. Eu falei, mas por quê? Ele falou, não, porque me distrai. E eu não imagino, um diplomata, secretário-geral das Nações Unidas, se ele se distrai e fala uma frase infeliz, ele causa uma guerra, caramba. Então, o cara não queria distrações, entendeu? São coisinhas que vão ficando na memória da gente, são curiosas.